Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e venho realizando uma série de vídeos em que eu trato a respeito da lei natural e dos direitos naturais. Algumas pessoas me perguntaram exatamente o que é ser um justnaturalista no Instagram. Então, eu resolvi fazer essa série de vídeos em que eu vou explorar um pouquinho desse outro lado do justnaturalismo, que é o que é ser um justnaturalista, por que ser um justnaturalista e mesmo como se tornar um justnaturalista, isto é, um defensor da lei natural e dos direitos naturais. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do que é ser um justnaturalista e, consequentemente, o que é a lei natural. Não esqueça de assinar o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir para a internet. Sem mais demoras, vamos passar para o conteúdo. Eu gostaria de começar esse vídeo com uma história, que foi a história da banca de seleção de mestrado que eu fiz em 2005. Como vocês podem acompanhar pelo meu currículo, que se encontra na descrição do vídeo, eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Direito. Em 2005, depois de passar por 3 etapas de seleção de mestrado, eu cheguei numa etapa final, que era uma banca presencial com professores do curso de pós-graduação. Eu havia estudado toda a bibliografia indicada, havia preparado diversos artigos já para estar preparado para qualquer tipo de resposta que poderia ser formulada na banca. Contudo, a primeira pergunta que os professores me fizeram nessa banca não foi uma pergunta acadêmica, foi uma pergunta de aplicação da teoria do direito. Eles me perguntaram: se você fosse juiz na Alemanha nazista, você condenaria um judeu inocente a um campo de extermínio? Por incrível que pareça, é uma pergunta extremamente difícil, fez com que eu refletisse muito a sério antes de responder essa questão. Acredito que todos nós saibamos que nessa época na Alemanha, na década de 30 e de 40, os nazistas e Hitler haviam acessado o poder. Em 1935, eles elaboraram um conjunto de leis que foram chamadas as Leis de Nuremberg, em que eles promoviam o antissemitismo. Então, como consequência dessas leis, pessoas inocentes poderiam ser condenadas a um campo de extermínio apenas por pertencerem à etnia judaica. Bom, essa pergunta, se levada a sério, leva você a se posicionar sobre a questão do justnaturalismo, isto é, na época vigorava um direito nazista que determinava que os juízes condenassem as pessoas a um campo de concentração ou a um campo de extermínio. A lei era clara, não deixava margens para que houvesse uma interpretação. Contudo, nós todos sabemos que isso é gravemente injusto e que não deve ser feito. Condenar uma pessoa inocente ao cárcere ou ao extermínio, o que é muito pior, é uma grave injustiça. É algo que fere os nossos padrões morais. A pergunta, assim, elaborada na banca de seleção de mestrado, me levava a pesar se o direito é direito apenas em virtude da vontade do legislador e do poder do Estado, ou se é direito porque está de acordo com uma ordem superior moral, uma ordem natural, uma ordem de justiça que rege o próprio direito. Ou melhor, será que o direito deve ser justo? Ou como dizia Santo Agostinho, uma lei injusta é lei? Para Santo Agostinho e para Tomás de Aquino, a resposta era clara. Leis injustas ou leis gravemente injustas não são lei e não devem ser aplicadas pelo juiz e nem ser acatadas pelos cidadãos. Aliás, se você quer saber mais a respeito disso, eu sugiro um filme muito famoso, a versão antiga deste filme, que é Julgamento em Nuremberg. Este filme relata a história do julgamento de 4 juízes nazistas que aplicaram essa legislação nazista e condenaram pessoas inocentes ao campo de extermínio. Então, todo o dilema desse conflito do direito justo e do direito injusto é representado nesse filme. Bom, voltando aqui, eu não vou passar para vocês agora a minha resposta da banca de mestrado, mas se vocês acompanham o meu canal, acreditam que vocês devem ter visto até onde esses estudos já me levaram. Aliás, esse mesmo vídeo, que é o que é justnaturalismo, talvez seja um desdobramento dessa questão que me foi formulada. Bem, e o que é ser um justnaturalista? Talvez para evitar confusão, devamos buscar o mais famoso justnaturalista dos nossos tempos, ainda vivo, o professor John Finnis, que é professor na Universidade de Oxford. Ele tem diversos livros, entre eles esse, que é
a respeito da filosofia do direito, faz parte de 5 volumes em que ele coletou todos os artigos científicos que ele produziu até 2011 e publicou nesse volume. E publicou nessa série que se chama Collect Essays. Vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo. Assim, aliás, como a informação do filme que eu mencionei. E nesse livro, o professor John Finnis tem um artigo que se chama A Grand Tour of Legal Theory, em que ele vai esclarecer o que quer dizer a expressão lei e a expressão natural em lei natural. Ser um justnaturalista é buscar a fundamentação da lei natural e propor a defesa dos direitos naturais. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha no que o professor John Finnis conceitua como sendo a expressão lei e a expressão natural na lei natural. Diz o professor John Finnis nesse ensaio: a expressão lei pode ser usada para se referir a qualquer critério de julgamento correto em matérias práticas, conduta ou ação. Qualquer padrão para assegurar opções para a conduta humana, como boa ou má, certa ou errada, desejável ou indesejável, decente ou indigna. Esta é a forma como a palavra é empregada na expressão lei natural. Ou seja, a expressão lei quer dizer a medida das ações humanas, seja ela legislação do Estado, ou seja ela mesmo, como eu havia falado agora há pouco, uma lei moral. Algo que, no caso da lei natural, mede não só a conduta humana, mas também mede as próprias leis humanas, o direito positivo, o direito de um Estado, por exemplo, no caso, o direito nazista, e as instituições humanas. Então a expressão lei quer dizer não algo que provém do Estado, necessariamente. Na verdade, aqui a gente está falando em lei em sentido amplo, e envolve não apenas aquelas leis que emanam do Estado, mas também outras medidas e padrões de condutas humanas de certo e de errado. Então, isso quer dizer lei na expressão lei natural. E o que quer dizer natural? Bem, diz o professor John Finnis, a expressão natural pode ser usada para significar que alguns destes critérios ou padrões são de alguma forma anteriormente normativos a todas as escolhas humanas, nessa concepção ou postulação individual ou coletiva, e não podem ser revogados por mais que possam ser violados, desafiados ou ignorados. A ideia é que reconhecer esses padrões nas deliberações de alguém faz parte do que é ser razoável. Ou seja, a expressão natural quer dizer que existem determinados padrões que o ser humano pode reconhecer que ditam o que é certo e o que é errado. Por exemplo, será que matar um inocente é algo certo? Será que a legislação de um Estado pode permitir, ou o que é pior, como no caso referido dos nazistas, determinar o assassinato de pessoas inocentes? Esse é um padrão moral que pode ser expressado em forma de lei, por exemplo, não matarás, ou não mate pessoas inocentes. Posso expressar inclusive em termos de direitos, por exemplo, todos têm direito humano, ou um direito natural à vida, ou todos nós temos um direito natural a não sermos assassinados. Então, a expressão lei quer dizer o conjunto de critérios que regula as condutas, as legislações e as próprias instituições humanas. E a expressão natural quer dizer a correção, a justiça desses critérios. Será que existem alguns desses critérios que são razoáveis? Se forem razoáveis, são eles normativos para nós. Nós devemos nos alinhar a esses critérios. Nós e as nossas leis e o Estado devem se alinhar a esses critérios. Uma lei, neste sentido, gravemente injusta, isto é, uma lei estatal que fira gravemente estes padrões expressados pela lei natural, é uma lei injusta. Em alguns casos específicos, essa lei deve ser desobedecida, como era o caso da Alemanha nazista. Aliás, vale lembrar que os nazistas e os juízes nazistas, inclusive, foram verdadeiramente julgados, apesar de aduzirem em sua defesa que estavam apenas seguindo ordens ou aplicando a legislação na época. Isso não foi o suficiente para os absolver. Muitos deles, inclusive, foram condenados à morte. Foram condenados à morte não com base numa legislação do Estado, mas com base em critérios de humanidade, isto é, um apelo à própria lei natural. Digo lei natural porque critérios razoáveis que ultrapassam a legislação do Estado, que dizem respeito à moralidade e à justiça. Então, o que é ser um justnaturalista?
Ser um justnaturalista não é apenas ler livros a respeito de lei natural e direitos naturais. Antes de tudo, não é aceitar que a lei natural é um dogma, mas buscar a fundamentação da lei natural e dos direitos naturais. Aliás, vale a advertência em que muitas vezes ideias nefastas se apresentam como boas ideias. Então, sempre devemos manter essa atitude crítica. E ao mesmo tempo, ser um justnaturalista é reconhecer e buscar identificar valores que norteiam a felicidade própria e de todos os seres humanos e os modos pelos quais todos os seres humanos podem se realizar em sua dignidade. Um outro ponto que é importante ressaltar é que a família e a comunidade política são fundamentais para possibilitar que todos nós, enquanto seres humanos, nos realizemos, possamos alcançar a nossa felicidade, o nosso florescimento. Isto é, desenvolver as nossas capacidades humanas. E o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é que não é que todo direito seja justo, pelo contrário. Como eu acabei de mencionar, o próprio direito nazista era gravemente injusto. Como diz o professor John Finnis quando explica o conceito de lei natural, estes valores são normativos, isto é, não é que o direito seja justo, mas devemos buscar torná-lo justo. Deveríamos associar o direito à justiça e seria bom que o direito fosse justo. Afinal de contas, ele é um grande instrumento para que todos nós possamos nos realizar satisfatoriamente dentro das nossas capacidades e anseios de felicidade. Então, podemos concluir que o direito justo é uma condição para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Ao mesmo tempo, ser um justnaturalista é desafiar o ceticismo dos valores, ou seja, acreditar que certo e errado, justo e injusto, cada um tem o seu, que não existem critérios para que a gente possa aferir se algo é verdadeiramente justo ou injusto, se é certo ou errado, ou seja, aquilo que se chama de relativismo moral, que leva cada um a fazer o que quiser. E evidentemente as consequências nefastas, inclusive ao próprio nazismo. E com isso, eu encerro esse vídeo a respeito do que seja ser um justnaturalista. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quer saber muito mais sobre lei natural e direitos naturais, inscreva-se no canal. Eu tenho diversas playlists em que eu estou subindo semanalmente vídeos a respeito do justnaturalismo. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Essa é uma grande forma de você apoiar o canal e difundir essas ideias a respeito da lei natural e dos direitos naturais. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.